todo mundo vai ser rico? Não, não vai. Mas a parábola dos talentos também me mostra que o Senhor confia talentos. Boa. E o que Ele espera de nós. Talvez Ele não me confie aqui 5 talentos, como fez um Elon Musk, um Bill Gates, entre outros aqui, né? E talvez não me confie também 2 talentos, como foi com o Silvio Santos, com o velho da van, sei lá quem que a gente possa imaginar que tenham 2 talentos aqui. Lembrando você também, nossa audiência, que talento é dinheiro. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios e também através dos negócios. Podcast é essa casa que recebe muitos convidados especiais, algumas masterclass, e eu creio que hoje você tem que sair daqui sabendo tudo sobre dinheiro. Mas olha, tem uma perspectiva interessante, quero te convidar aí para esmiuçar aqui o que a gente vai conversar, porque nós vamos abordar hoje o dinheiro como meio e não como fim, né? Muitas vezes, numa empresa, por exemplo, o dinheiro é o fim. E aí já deixo aqui uma pergunta para você, será que é da vontade de Deus que você ganhe mais dinheiro ou que todos ganhem mais? Já parou para pensar isso? Bom, nosso convidado de hoje tem essa missão aqui de responder essa pergunta tão importante, né? Como transformar o dinheiro de fim em meio num negócio que é feito para ganhar dinheiro e como Deus enxerga essa questão, se faz sentido todo mundo, né? Se tem uma régua para todos ganharem mais, tá bom? Bom, deixa eu te pedir aqui generosamente para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, muito importante para a gente continuar crescendo. Eu tenho um compromisso com você de fazer cada vez melhor esse trabalho que temos feito para chegar a mais pessoas. Então, tendo o seu compromisso, do meu lado aqui, vou assumir junto com você o crescimento e desenvolvimento dessa rede de empresários que estão buscando entender este conceito de mordomia através dos negócios. Vamos nessa? Então vamos ao convidado de hoje, professor, né? Rafael Mantuan. Obrigado, Edu. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Edu. Privilégio estar com vocês aqui. O que acompanha o canal, curto, né? Estar aqui hoje, sentado aqui à sua frente, é uma grande responsabilidade e um privilégio, um grande prazer. Obrigado pelo convite. Você é muito generoso. Rafa também, a gente vai falar aqui. Deixa eu dar as devidas credenciais, então, né? O Rafa é fundador da Alon Capital. Isso. Pronunciei correto? Sim, sim. E também é criador do método Vida Abundante e apresenta um podcast chamado Aloncast. Então ele é muito generoso aqui, também está do outro lado da mesa, já tem bastante habilidade de transmitir aquilo que Deus tem confiado a você, né? Bom, eu joguei uma batata quente aqui para você, né? Será que Rafa, será que é da vontade de Deus que todo mundo ganhe mais dinheiro, ganhe bastante dinheiro? Como mensurar isso, né? Pois é, ou será que a régua de Deus não é, de alguma forma, a medida de dinheiro ou de recursos? Vamos responder agora ou vamos deixar para o final da audiência? Segura um pouquinho aqui, não vamos fazer uma maldade com a nossa audiência, não, mas só para você já ir ruminando, pensando, né, nessa provocação. Bom, quem nos acompanha há mais tempo aqui, você também já assistiu outros episódios, a gente começa sempre do começo, né, da adolescência, para entender o que na sua adolescência, né, criou ali um input que talvez você reconheça na vida adulta. E um candidato, uma vez em off, perguntou assim, mas por que você faz sempre essa pergunta? Bom, para tentar entender aí a correlação, mas sobretudo porque nós temos filhos. E o tema aqui não é criação de filhos, mas é família, né, patrimônio familiar. Sim. E patrimônio tem a ver com aquilo que você é intencional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é herança, é legado, né? E quando você transfere esse conceito para os filhos, isso vai virar um legado lá na frente. Exatamente. Né? Mas entender, né, como que você faz essa gestão, assim, num bom sentido aqui, dos filhos, né? O que você permite que chegue até ele, né? O que você provoca, né? Então, lá em casa, por exemplo, quando os filhos nasceram, Rafa,
eu e minha esposa decidimos que a gente ia expor eles a algumas coisas que nós entendíamos que eram importantes, né? Minha esposa formada em psicologia cognitiva, então assim, esportes coletivos, extremamente importante para não ser egoísta, individualista, né? Ter espírito de competição, de coletividade, música, né? Desenvolvimento cognitivo, emocional, etc. Então, eram duas coisas que a gente entendia que era importante. Então, investimos bastante. O menino, né? Tem um menino e uma menina. O menino, ele foi para a área dos esportes, mas ele testou talvez uma meia dúzia ou talvez até mais de esportes, até encontrar o esgrima. E aí, quando encaixou, foi campeão paulista, brasileiro, prata internacional. Legal. Chegou a um grande campeonato de Dubai, que era a Copa do Mundo da esgrima. Mas com esse entendimento de que a gente precisava ser intencional com ele. Né? Não é só pagar um bom colégio, mas o que mais? Né? E a educação financeira, eu creio que faz parte disso. Mas vamos voltar aqui, então. Me conta um pouquinho sobre a sua adolescência. Você consegue reconhecer algum padrão que você foi submetido ali dentro do seu pequeno mundo? Foram vários insights, Edu, porque quando a gente é adolescente, toda herança de formação de dinheiro acontece muito durante a infância e adolescência. E no meu caso, eu fui exposto a muita restrição. Nós vim de uma família bem humilde, nós morávamos num cortiço da nossa família, morava a avó na frente com tio e família, a tia, a bisavó. Meu comum, né? Famílias brasileiras é muito comum. Exatamente. Então, naquele ambiente de muita restrição, e vários episódios foram me marcando. Um que é muito marcante, que eu lembro que quando um dos tios meus faleceu, eu vi um dos meus primos fazendo como se fosse uma vaquinha durante o velório para pagar o enterro. Aquilo me deixou muito chocado. Porque eu vi que falava com um, com o outro, eu falei, nossa, que coisa marcante. Para morrer, primeiro que para morrer tinha que pagar, né? Eu fiquei muito... Não sabia que para morrer tinha que pagar. Exatamente. E aí eu comecei a entender o valor do dinheiro. Porque na minha cabeça eu não queria constranger os meus pais. Então, nos meus primeiros dinheiros que eu construí, que eu conquistei, eu guardei naquela gaveta da cueca, assim, um envelopinho, e falei, mãe, isso aqui é o dinheiro da minha morte, tá? Uau. Deixava naquele envelopinho ali, eu falei assim, ó... Foi quase um trauma ali, né? Porque se alguma coisa acontecer aqui, você sabe que pode comprar pelo menos o caixãozinho vagabundo básico, ali, né? mas eu não vou constrangê-los nesse sentido. E desde então, essa visão de proteção, de gestão patrimonial vem permeando a minha vida. Muito bom. Bom, avançando um pouquinho no tempo, você também viveu aquele dilema, né, da dicotomia entre ser um missionário e ser um empresário, né? Ou seja, mais um de tantos, né? Aqui já passaram, acho que mais da metade. Todo mundo tem essa conversa, né? E eu acho que, de alguma forma, isso ensina também a audiência, né, que você não precisa passar por isso, né? Então, vamos entender um pouquinho aí os teus, chamo de pequenos começos, como é que foi isso, né? Como é que o chamado e o mundo dos negócios... Como é que você, como jovem, trabalhou isso na sua cabeça? Durou pouco tempo, Eduardo. Durou 20 anos só da minha vida. Eu vivi nessa porque sempre eu ouvia falar assim, não, porque Deus vai te chamar para a obra, não sei o que lá. E eu estava no mercado financeiro, eu trabalhei há 25 anos no mercado já, e a maior parte desse tempo dentro de instituições. Passou por bancos? Comecei lá no Banco Real, para quem eu tinha topete na época, claro, que eu estava assistindo aqui, né? Um coletinho Posso Ajudar, verde, depois gerente, subgerente, gerente, caixa e tal. Trabalhei como trader no Santander, né, na Bolsa, e eu falei, não, agora eu vou me dedicar ao ministério. Tá? Mas aí, não, porque aí eu tinha uma promoção, saía, ia para outro banco, aí fui para o Banco Safra, para ser gerente geral. Mas esse ponto começou um pouco atrás, aqui, se você me permite. Foi na minha adolescência, quando eu comecei a me envolver mais com missões dentro da igreja. E foi uma época da década de 90 ali, que você tinha muito romanceado aquela questão das missões transculturais. África, né? Muitos falavam de África. Né? Exatamente. Falei assim, não, quero... Aí eu cheguei
eu comecei a fazer esse trabalho junto com a Jocum, e foi um trabalho muito legal, porque eu não me recordo hoje, uma pena, mas acredito que no céu nós seremos lembrados de algumas coisas. Quem foi o líder Jocum que falou: Rafa, você tem uma comunicação muito boa, por que você não se forma advogado ou coisa assim, para ser um embaixador em algum outro país? Eu falei assim: eu? Embaixador? Eu estava fazendo Senai para ser mecânico. Eu falei assim: embaixador? Cara, nós precisamos muito de homens e mulheres que estejam em cargos de liderança para poder influenciar. E o embaixador no país nos ajuda muito a entrar com o evangelho. Aquilo me deu uma expansão de mente, mas mesmo assim não entendi muito. Depois eu fui entender que aquela sementinha ficou no meu coração. Sim. Era a palavra de Deus te impulsionando. Né? Aí eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu quero ser missionário. Eu quero ir pelo mundo, pregar o evangelho, tal, não sei o quê. E minha mãe olhou para minha cara e falou assim: filho meu não vai ser missionário sustentado pelos outros. Ela era cristã, né? Sim. Tá. Mas aí um pouco daquela preocupação de mãe, de não querer ver o filho passando necessidade e tudo mais. A gente tem alguns pastores da família também que passam por muita dificuldade. Talvez a mãe não quisesse aquele futuro para mim, né, na ideia dela. Eu fiquei muito chateado, porque eu queria fazer ali seminário naquela ocasião. E ela: você não vai fazer isso agora, tal? E eu obedeci, acatei, falei assim: olha, tá bom, mãe, então talvez em algum momento eu faça isso. Eu falei: então eu vou fazer administração. Fiquei 1 ano sem estudar, nessa pseudo-rebeldia. Falei: quer saber? Eu vou fazer administração, porque pelo menos quando eu for pastor um dia, eu vou poder administrar bem uma igreja. Eu fui nesse trabalho, só que eu comecei a fazer administração, entrei no banco e segui uma carreira por mais de 20 anos, desde o mercado financeiro como eu estou até hoje, né? E esse despertar, ele sempre foi assim: trabalhava na igreja, no trabalho. O trabalho, na minha cabeça, era meu ganha-pão, meu sustento. E na igreja era onde eu servia. A mudança de chave, aí se você permitir um pulo de 20 anos aqui, vamos nessa. Né, ela aconteceu justamente num trabalho missionário. Com o pessoal da Igreja Batista do Morumbi, com quem eu congrego, juntamente com o Armando Pompeu, que foi vice-presidente do Santander, trabalhou no Unibanco também muitos anos. Nós fizemos um trabalho de finanças à luz da Bíblia lá no sertão nordestino. E eu falei assim: o que eu vou falar de finanças no sertão nordestino e tal? Eu achei que ia ser assim: legal, nós dois, mercado financeiro, eu era gerente geral do Safra, ele estava nessa função, hoje trabalha com startup, mas tem esse cabedal de conhecimento do mercado financeiro. Falei: pô, legal, vamos lá. Falei: vai estar vazio o auditório, né? Nós chegamos lá na cidade de Afrânio, no interior de Pernambuco, e, por minha surpresa, nós tínhamos um auditório lotado de pessoas. Uau! E não só isso aconteceu, como um pastor da primeira igreja batista de Petrolina, né, nos convidou para viajar depois 1h30. Ele veio nos buscar de 1h30 de Petrolina até Afrânio, para que nós pudéssemos dar essa palavra na igreja dele também. Eu falei: gente, tem um negócio aqui. Tem um despertar aqui de umas finanças. As pessoas estão sedentas para saber sobre finanças. E não é só uma finanças aleatória. Eu quero saber sobre finanças à luz da Bíblia. E foi muito interessante que nessa mesma ocasião, nesse mesmo episódio, né, passados 20 anos aqui, né, eu ligo para minha mãe, lá de Afrânio. Eu falo assim: oi, mãe, tudo bem? Lá, tudo bem, filho? Benção, mãe. Deus te abençoe, filho. Mãe, estou te ligando pelo seguinte: sabe o que eu falei para a senhora que ia ser missionário? Ela: pois, mas não. Eu falei assim: estou aqui, agora, no Nordeste, levando a palavra, com o meu dinheiro, com o dinheiro do sustento do meu trabalho. Ela falou assim: que bom, filho. Fico feliz em saber disso. Sob certo aspecto, a provocação dela também gerou valor para você, reflexão, né? Aqui na Rede Tela, nós defendemos ou repercutimos os 3 chamados wireframes de negócios do reino, por assim dizer, né? Então você tem o Kingdom Business, né, que é o meu negócio, talvez o seu negócio, aquilo que Deus nos confiou, e você vai manifestar os princípios do reino no negócio, né? E o recurso financeiro disso também vai patrocinar missões, né? Ajudar o pobre, necessitado, a viúva, que é a verdadeira religião, mas de alguma forma manifestar aquilo que você crê. Existe um segundo que é o BAN, né, o Negócios como Missão. Então, a gente fala bastante aqui, por exemplo, a gente vai ter um encontro nacional aqui em agosto, Rafa, inclusive, estou te convidando aqui oficialmente, e a você também irá assistir, 18 e 19 de agosto, na 103 da Avenida Paulista,
2 dias intensos, né? Teríamos ali muitos speakers e interação, network, vai ser dois dias incríveis, né? E um dos palestrantes é o Alessandro, que Deus deu uma estratégia para ele para entrar em país muçulmano e fechar no evangelho, abrir pizzarias. Olha que legal. E aí umas já dezenas de pizzarias, abre uma pizzaria, o funcionário vai trabalhar com ele, vê Cristo vivo na vida dele, cuida, ama as pessoas se convertem. Diferente, né? Aí ele deixa ali alguém com a compreensão de gestão, treina, todo o time cristão com a ideia de propagar ali para a comunidade, para os clientes, e ele vai para outra cidade e abre outra pizzaria. Fantástico, maravilhoso. Né? Então, e tem um Business for Transformation, que é B4T, o conceito antigo, talvez, de OSC atualmente, né? Ou de ONG, mas com a visão de ser autossustentável. Né? Tivemos aqui o Zé da Água, não sei se você chegou a assistir esse episódio, incrível, né? Uma região lá do Piauí extremamente carente, e aí Deus falou assim, você vai acolher na necessidade da fome deles, mas você tem que ensinar eles a plantar. É isso. Né? E hoje, milhares de pessoas, eles exportam alguns produtos, e a metodologia e o que ele fez ali, ele já está dando treinamento em outros países, né? Então, com isso eu quero puxar aqui um gancho, né, de algo que você fala, que eu também considero muito importante, esta questão de entender a importância de você ser bom em alguma coisa, né? Ser excelente, talvez seja o termo bíblico, para que através disso você tenha acesso a influência ou a recursos. Compartilhe um pouquinho, porque talvez ainda tenham pessoas que acham que, não, eu sou o cara que vou ganhar dinheiro, não, sou o cara que vou anunciar o evangelho, ou não, eu vou aqui ter um negócio só para pagar as contas, né? Então, acho que existe, talvez na cabeça do empresário, pelo menos brasileiro, esta falta de excelência, né, naquilo que faz. Você concorda com esse ponto de vista? Completamente. A gente, em Colossenses, fala claramente que nós não trabalhamos para homens, trabalhamos para o Senhor. Né? E nessa pauta, por exemplo, do Nordeste, foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque eu presenciei isso claramente. Quando nós estávamos na cidade, pela comitiva vir da Igreja Batista do Morumbi, por termos as pessoas ali, abriu a porta da prefeitura querer conhecer o trabalho. Olha que interessante. Então, a influência de empresários. Então, mas o empresário faz missão? Sim, deve fazer. A vida dele já é uma missão. Sim, tem que entender dessa forma. E claro, e principalmente, acho que todo o trabalho que nós fazemos, nós refletimos a graça de Deus e nós temos que trabalhar como o Senhor busca, que é através de uma excelência. Esse é o eu vejo como a principal assinatura do Evangelho nos negócios. Talvez você não faça algo perfeito, mas que você faça perfeito da maneira como você pode fazer hoje. Tá? E busque a excelência sempre. Essa é uma exigência contínua dentro de qualquer negócio que você vai fazer. Muito bom. Você fala bastante sobre gestão patrimonial. Sim. Né? Então, vamos entrar aqui na parte do dinheiro que eu anunciei aqui. E você cuida, naturalmente, de algumas famílias, etc. E imagino que dentro desse universo também tem cristãos, né? E conversando um pouco mais cedo, você confidenciou aqui, óbvio que a gente não vai dar dados que são sigilosos, pessoas, enfim, nomes. Mas por que, na sua opinião, as pessoas ainda, mesmo cristãs, têm dificuldade de entender que o dinheiro não é dela e é de Deus? E aí adiciona uma pergunta, né? Por que então, já entrando na nossa provocação aqui, né? Por que as pessoas, elas não buscam ser excelentes na gestão financeira para acumular patrimônio e para entender de Deus o que é aquele acúmulo, né? Quer dizer da parte de Deus com relação aos empresários? Du, essa é uma pergunta que é bem ampla, acho que daí uns 3 ou 4 podcasts para responder. Porque vamos falar de dados. Aqui, quando a gente pega uma pesquisa do UBS, nós temos um total de 433 mil milionários no Brasil. Se a gente colocar a proporção de 30%, 120 mil milionários são cristãos evangélicos.
E quando eu falo milionários, eu falo de pessoas com mais de 5 milhões de reais, que é $1 milhão mais ou menos, com patrimônio. Essa quantia, esse pessoal acumula aqui alguma coisa em torno de 3 trilhões de reais e o evangélico tem ali, faz mais ou menos alguma coisa próxima de 1 trilhão de reais, 30% ali. Por que esse recurso não é canalizado para a glória de Deus? E deixa eu só contribuir aí, né? Recentemente eu vi uma pesquisa de um órgão aí que trata sobre missões, que a Igreja Evangélica Brasileira doa menos de 1% para missões. Sabe que esse é um conceito até antropológico no sentido do brasileiro como um todo. Você vê países como os Estados Unidos, eles gostam e sentem prazer de estar numa lista de que mais doou. Sim. Eu via o Bill Gates se degladiando ali com o Warren Buffett. Quem está doando mais ali? Quem é o maior filantropo? No Brasil você não tem isso, porque no Brasil ainda tem um conceito de posse, de ter. Não, e também tem aqui, talvez, uma provocação, inclusive, para as igrejas e para os pastores que nos ouvem. Será que os nossos membros confiam na gestão que nós fazemos? Porque quando você confia, você investe. Quando você confia, você doa mais. Será que a fala que nós fazemos dentro da igreja sobre dinheiro não é só apenas de tosar a lã? Nós não estamos ensinando, muitas vezes, as nossas ovelhas a procriarem também, a construírem? Porque essa é outra questão antropológica também. Falando paralelo dos Estados Unidos e do Brasil, sim, claro, que são países que nasceram praticamente juntos, sim, diferentes em constituição. O americano, até no termo de dinheiro, é diferente. Ele fala que ele faz dinheiro, make money. Isso. O brasileiro fala em ganhar dinheiro. Cair do céu, né? Exatamente. Olha a pandemia de bet que está no Brasil, porque o brasileiro ele acredita que ele vai ganhar alguma coisa. Eu sempre brinco com o pessoal, fala assim, Rafa, quanto é que está ganhando tal? Quanto é que você está ganhando? Eu falo assim, eu não ganho nada, eu não sou mendigo, não sou moleque, né? Não sou criança. Eu não ganho, eu faço. Pode parecer bobo, né, Rafa? Mas isso mostra um pouco da consciência daquilo que é a importância que o dinheiro tem, os recursos têm na nossa vida, né? Não só como empresário, mas a vida como cristão. Eu gosto muito de estudar PNL, inclusive eu tenho formação em programação neurolinguística. E a palavra, ela tem muito poder. Deus criou o mundo através da palavra. É isso aí. Então, a forma como você fala, aquilo que você fala, cria dentro de você. Na nossa mentoria, eu costumo dizer muito... reprogramar algumas palavras. Porque desde criança a gente vem ouvindo, olha, o dinheiro, todo mundo, por exemplo, tem uma história aqui de um parente, de algum familiar, em geral, né, que era rico e quebrou, que não sei o quê. Aí você pergunta, uma das perguntas que eu faço na minha mentoria, o que é dinheiro para você? Algumas pessoas falam, para mim é briga, para mim é discussão, para mim é separação, para mim é dor. Assim, aí eu preciso ressignificar isso. Então, a gente vai lá... não trava, né? E aí você não constrói. É verdade. Naquele livro, O Segredo de uma Mente Milionária, ele fala muito sobre isso, como você ressignifica a palavra e o conceito. Porque se você não se permitir ver que o dinheiro, como você mesmo falou, não é um fim, ele é um meio, ele é um veículo, ele é um canal, com certeza você vai ter problemas. Porque a hora que você tiver ali em suas mãos, você acaba por medo ou enfim, você vai deixá-lo ir embora. Então, é uma consciência que nós temos que ter, de saber construir patrimônio e fazer uma boa gestão disso como bons mordomos que nós somos chamados a ser. E o que você está dizendo tem a ver com um versículo, né? Me veio à mente aqui, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Né? E eu tive uma conversa com um empresário que hoje é bilionário e ele disse que ele não se imaginava milionário. Ele falou assim, mas... vai dar muito trabalho, eu acho que não é para mim, ou eu não tenho capacidade para isso, né? E os negócios que ele desenvolvia chegavam até um limite e travava. E ele perguntava, Deus, né, o que eu estou fazendo de errado e tal, não sei. E aí um dia ele disse que num desses treinamentos, mentorias, por isso que é importante às vezes, né, se eu ouvir, óbvio, né? Vamos separar aqui mentorias e mentorias, né? Sim. E aqui um tema muito sensível, né? Você vai ser multimilionário. A pergunta é para quê? Para quê? Né? E em que posição e como é que você está preparado mentalmente para isso? E ele falou assim, a frase que destravou ele foi o seguinte, se você não se ver
minimamente com a possibilidade de ser milionário, sua mente vai rejeitar sempre essa possibilidade, né? E aí diz que o palestrante diz o seguinte: e se Deus quiser te fazer milionário, você vai estar pecando, né? Não sendo um canal que ele quer te usar. Ele falou que aquilo entrou como uma faca e ele falou: Deus, se você quiser que eu seja um milionário, eu serei um milionário, né? Mas desde que isso não me afaste de você, né? Desde que eu, né, possa fazer bem aquilo que, né, não me deixa andar sozinho, né? Me deixa saber para onde que você quer que eu direcione o dinheiro. Mas tudo é uma questão de conceito, como você fala. Quando você olha o dinheiro como um fim, você acha que é dono dele, você acredita que aquilo te dá algum poder, que você é diferente porque você tem mais ou menos dinheiro. O dinheiro sussurra isso no nosso ouvido, sabe? Inclusive, Deus colocou dinheiro num pé de dinastia, que você serve a Deus. Maldade ali, né? Você serve a Deus ou dinheiro. E essas conversas, sabe que na Bíblia se fala mais de dinheiro do que de oração, se fala mais de dinheiro do que sobre amor, sobre fé. 2.350 versículos, rapaz. Pois é, talvez aqui, né, uma provocação, talvez Deus já soubesse, né, Sem dúvida. Da sua presciência, que nós teríamos alguns problemas com esse tema. E por isso que é tão importante colocá-lo aqui à mesa, né, para falar, tanto aqui no podcast, como você fala também na sua casa, com sua família, com seus filhos, trazer esse tema aqui à mesa. O dinheiro, ele é um veículo. Quando você é um administrador, eu não sou dono de nada, nem do meu tempo, nem do ar que eu respiro. Eu não estou dono de nada. Se o senhor quiser me recolher, ele recolhe aqui agora. Né? E o que eu vou ficar? Vai ficar só um legado, só uma história. Com quem eu pude contribuir? Quais vidas que eu pude tocar? Né? Quanto mais recursos você tem, se você entende que não é seu, você é o administrador, quem você vai tocar com esses recursos? Como você vai transformar a sociedade que está ao seu redor? Né? Eu tive, dentro da minha formação, dentro do mercado financeiro, pessoas colocam muito o mercado financeiro como um moedor de carne. E de fato é. Né? Na sua grande maioria, né? Muito técnico, né? Muito voltado a resultado, alta performance. E aí depois você responde uma pergunta, inclusive, como aproveitar o melhor desse mundo sem se contaminar. Mas continua o teu raciocínio. Você sabe que eu já engancho, inclusive, com uma reflexão que eu tenho. Eu falo que trabalhar no mercado financeiro e no mercado como um todo, o melhor animal que exemplifica o cristão é a garça. Sim. Porque a garça, ela se alimenta da lama, ela vive em meio à lama, só que ela está sempre com as vestes brancas. E no mercado financeiro, a gente sim sofre muita pressão, só que você também aprende muito a lidar com os conflitos, com as questões éticas, de como você se posiciona, porque vem uma pressão do mercado, que o banco e as instituições são distribuidores de produtos. Talvez você não concorde com aqueles produtos. Isso machuca muito quem está na outra ponta do mercado financeiro. Mas também tem muitos aprendizados. E um deles eu aprendi logo no comecinho da minha jornada com o Fábio Barbosa, que foi presidente do Banco Real, do Santander depois da Febraban, que assim, ele falava de ESG quando ninguém falava. No Banco Real nós utilizávamos o talão de cheque reciclado, papel reciclado quando não tinha, e era muito mais caro. É um preço a se pagar, né? Ele conceituava sempre trazia sempre um conceito de que se cada um cuidar ali da frente da sua casa, nós mudamos o mundo num minuto. Basta você cuidar da frente da sua casa. Ele usava um termo da rua ao lado. Foi uma transformação que ele fez aqui no prédio do Banco Real. Se cada um cuidar da rua do lado, ali, da frente da tua casa, nós transformamos o mundo. Essa foi uma das grandes lições que eu tirei do mercado. Além da lição também de comprometimento, de excelência, como você falou, de respeito ao próximo, conhecer as pessoas, entender os momentos de vida. É interessante. E quando você entra no mercado financeiro, Edu, você acha que todo mundo é classificado por dinheiro, quantidade de dinheiro. E, de fato, o mercado financeiro ele precifica as pessoas e categoriza ali, né? Coloca cada um numa segmentação. Só que quando você vai subindo, como eu fui subindo na escala, você chega lá numa área de grandes investidores, você percebe que as pessoas também têm dores. Sim, são seres humanos, né? Exato, os problemas são outros, né? Mas elas também precisam da graça de Deus, elas precisam do evangelho também. E talvez de uma outra forma, né? Eu recentemente fui fazer missões com as comunidades ribeirinhas em Manaus. Entramos no barco, 18 horas de barco, foi um trabalho muito, muito legal, né?
ir lá evangelizando, conversando, né, com as famílias. Eu percebi que, por exemplo, lá eu tive uma visão, o Senhor falou no meu coração, falou, Rafa, você saiu de São Paulo, 3 horas e meia de voo, 18 horas de barco, chegou aqui e você atendeu, tinha uma comunidade que nós fomos, que tinha 13 famílias. Falei, glória a Deus, a gente tocou aquelas famílias, ajudamos, levamos ali saúde, atendimento a elas, acolhemos elas. Falei assim, mas o seu prédio ali tem 300 famílias. Uau, que tapa na cara, hein? Ai. E aí, né? A gente tem um trabalho no meu condomínio. Rapaz, essa doeu, hein? Mas eu falei assim, o que você está fazendo pelo seu vizinho? Você quer rodar o mundo inteiro para pregar o evangelho? Verdade. Mas o seu vizinho, o que você está fazendo? E no seu trabalho, como é que você tem colocado pautas, né, de generosidade, pautas de amor ao próximo, né, dentro do que você tem feito? Então, foi uma reflexão bem importante que eu trouxe de lá. Né, eu falo assim, então, Deus tem um propósito para cada um, Deus tem uma missão específica para cada um. E para cada pessoa, Deus chamou você falou assim, mas todo mundo tem que ser rico? Sim, bom, vamos lá, vamos levantar mais uma vez essa bola aqui da pergunta. Todos, né, devem pensar em ganhar mais, porque isso gasta uma energia enorme, né, não só do cérebro, mas para poder fazer acontecer. Uma vez que não vai cair do céu, não dá para ganhar dinheiro. Não dá, né? depois que caiu do céu... Então a pergunta é essa, existe uma régua de todo mundo ganhar mais? Du, Jesus respondeu para Judas que sempre vai ter pobres entre nós. Né? No episódio onde Maria até quebra o vaso de alabastros ali, fala assim, mas podia pegar esse dinheiro aí e entregar para os pobres. Fala assim, sempre vai ter pobres. Tem um livro que eu gosto muito, e já vou até antecipar o que você está falando no final, do Mateus Ortega, que fala sobre a economia do reino. Sim. Esse livro foi muito bom para mim e foi foi ótimo para o cristianismo brasileiro, porque realmente o Mateus ele se dedicou em escrever para o nosso contexto aqui e mostrar que existe dentro da multigraça de Deus 4 perfis de pessoas ali que vão coexistirem sempre. Existem aqueles que são os doadores, eles colocam como a raiz da árvore, onde vai realmente captar toda a energia do mundo, né, e vai trazer para o tronco, que são os mordomos, né, que são planejadores financeiros como eu, administradores e tudo mais, que vão canalizar, né, essa riqueza, e aí essa riqueza vai se transformar ali em folhas, que são os transformadores, que vão capturar todo o calor do mercado e vão transformar isso numa fotossíntese, né, e vão gerar oxigênio. E também teremos os frutos, que os frutos são os pastores, missionários, pessoas que são realmente dedicadas. E o que eu acho muito legal nesse livro, por exemplo, é que ele coloca assim, se você for um empresário, seja o melhor, seja generoso. Entenda que Deus está te chamando para gerar riqueza, sim, para que você transborde. Mas na outra ponta, se você for um doador, se você for o fruto, né, se você for ali um missionário, um pastor, que você também entenda da sua definição. Esses dias eu vi um Reels, estava rolando de um pastor, me falha agora a memória o nome dele, mas ele falou assim que um empresário quis honrar ele entregando um Patek Philippe de presente para ele. Pastor, olha, eu quero te honrar, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, eu agradeço muito, acho que é um presente, só que assim, esse presente não condiz com a minha função. Boa, importante isso, hein? E, claro, cada um tem a sua visão de reino, mas é uma que eu concordo. Acho que cada um de nós temos um grupo de acesso. Esses dias fazendo uma mentoria com um empresário, ele trocou o imóvel, comprou uma casa incrível, maravilhosa. Ele falou, Rafa, a hora que eu entrei em casa eu me senti um pouco constrangido, porque ele é muito humilde, foi muito pobre na infância. Falei assim, quanta gente que não tem onde morar, eu tenho uma casa desse tamanho só para mim e para minha esposa hoje e tal, isso aqui. Eu falei, vamos ressignificar isso? Vamos transformar essa casa no altar para o Senhor? Vamos convidar a sua família para ter momentos nessa casa? Vamos convidar os irmãos da igreja para também desfrutarem daquilo? Boa. Vamos transbordar isso? Perfeito. Então, faça da sua casa a morada de Deus, transbordando. E certamente você vai ter acesso a pessoas que eu nunca vou ter. Sim, é instrumento, né? Exatamente. Não faça do seu patrimônio um instrumento. Mais um caso, eu tenho um cliente também, que é um irmãozão querido demais,
né? E ele mora aqui perto da Guarapiranga, em São Paulo, ele tem um jet ski. Ele falou assim, ô Rafa, vamos andar jet ski comigo lá um dia? Tal, eu falei, vamos, tal, né? E eu fui lá com ele, eu tirei a habilitação. Eu falo que eu adoro os meus amigos e clientes que são ricos, porque eles têm barco, têm jet ski. É melhor ser amigo do dono do barco, né? Do que ser o dono do barco. Eu falo assim, olha, vocês querem mostrar, eu quero ver, tá tudo bem, então vamos brincar, né? Sim. Né? Aí ele falou assim, Rafa, eu uso esse jet ski como instrumento de evangelização. Olha que legal, rapaz. Porque eu chamo os meus amigos, empresários, clientes, para andar de jet ski, ficar aqui na marina comigo e tal, mas antes a gente sempre faz uma oração. Eu compartilho a palavra com eles e esse aqui é o instrumento que Deus me deu para atrair a família deles para glorificar. Claro, é intencional, mas o objetivo é o quê? É servir também. Fala assim, olha, Deus me deu condição de trazer, ele traz famílias tanto pobres como muito ricas ali para com ele. Fala assim, é um instrumento que Deus me deu para servir. Então ele entendeu que o patrimônio dele é um meio e não um fim. Então, todo mundo vai ser rico? Não, não vai. Mas a parábola dos talentos também me mostra que o Senhor confia talentos. Boa. E o que Ele espera de nós. Talvez Ele não me confie aqui 5 talentos, como fez um Elon Musk, um Bill Gates, entre outros aqui, né? E talvez não me confie também 2 talentos, como foi com o Silvio Santos, com o velho da van, sei lá quem que a gente possa imaginar que tenham 2 talentos aqui. Lembrando você também, nossa audiência, que talento é dinheiro, quando Jesus fala. Não dá para romantizar, dizer que, não está falando de grana, está falando de grana. De dinheiro, sim, né? De fato. Um talento ali é praticamente um ano de trabalho. Vamos colocar ali, vai de 300 mil reais cada talento. Então, um recebeu ali, né, 1,5 milhão, outro recebeu 600 mil, outro recebeu 300 mil. Né? Talvez eu não seja a pessoa do 1,5 milhão, não seja dos 600, mas eu e você sejamos a pessoa que Deus confiou 300 mil reais. O que eu vou fazer com esse talento? Eu vou enterrá-lo por medo? Né? E aí vem uma outra provocação. Como é que eu quebro o medo? Se capacitando, estudando, buscando bons mentores, se conectando a redes como a Tela. E outras tantas que tem aqui no Brasil, né? Buscando mentores a quem você possa se inspirar. E ali você vai lançar, né? A palavra de Deus é muito clara, que o amor ele lança fora o medo. Então, quanto mais você conhece a Deus, a sua vontade, se capacita, você lança fora o medo e você pode realmente se instrumentalizar para ser uma bênção, um instrumento para a glória de Deus, tendo pouco ou tendo muito. Não importa isso. Deus não espera que a gente seja perfeito. Ele sabe, você é pai também, eu também sou. Sim. Eu não espero a perfeição do meu filho. Eu espero que ele seja obediente. Eu espero que ele seja esforçado, sabe, naquilo que eu confio a ele fazer. Então, todo mundo vai ser rico, gente? Não, né? Mas sim, é desejo do Senhor que sejamos bons administradores de tudo o que nós recebemos como dádiva dele. Eu lembro sempre, né, a Bíblia é uma espiral, né? Texto fora de contexto é pretexto e você tem muitos versículos que se complementam, né? Um dos versículos que se complementa essa visão é: se você é fiel no pouco, né, não é condicional, mas não essa é uma promessa. Acho que você pode considerar como uma promessa. Sim. É óbvio que o que é o muito? Muito provavelmente ele está ligado do ponto de partida, né? Mas como Deus é generoso, eu gosto de pensar que na escada de Deus não tem um degrau só. Né? À medida que a gente vai caminhando e tal. E aí tem uma corrente, né, que, infelizmente, muitos ainda pensam assim e baseiam essa teoria no texto que diz que mais difícil o rico entrar no reino dos céus. Né? Passava no fundo de uma agulha. Então, mas também aí, de novo, fora de contexto. Total. Porque se a gente pegar aqui o dado que eu citei mais cedo aqui, né, de que menos de 1% é dedicado a missões, a pergunta que eu faço para você e que eu faço para você também. Se todo cristão, e não estamos falando de milionário mais, né, entendendo a modomia do recurso, que o dinheiro é meio e não fim para se acumular, doasse pelo menos mais 10%, vamos ser conservador, né? Além do dízimo, que eu sei que nem todo mundo dá, mas vamos pensar em mais 5% incremental para missões, certamente o Brasil inteiro seria evangelizado já. Sim, mas esse é um fenômeno
um problema não só local, mas isso é mundial. É do ser humano, né? Eu acho que tá, mas não deveria ser, né, Rafa? Não, tem. Estamos aqui para levantar essa bandeira, inclusive. Eu tenho um outro livro aqui, vou trazendo alguns aqui à mesa. Sim, fica à vontade. Tá? Tem outro livro que chama Deus e o Dinheiro, que ele traz uma perspectiva bem interessante sobre a questão de servir a Deus com nossos recursos, e ele mostra que o dinheiro é uma ferramenta. E ele traz dados, como foram 2 jovens de Harvard, foi uma pesquisa acadêmica que eles fizeram, eles começaram a fazer nessa pesquisa foi identificado que as pessoas, quando eram mais pobres no passado, doavam mais. Olha que interessante. Hoje, né, isso eu falo muito nas palestras que eu dou. Gente, eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado, então nós temos que pensar o evangelho à luz do nosso tempo. Sim. Imagina só, Bom ponto. quando que, no século passado, o maior rei conseguia pegar um celular, abrir o aplicativo e pedir a comida que ele quisesse? Quando que ele tomaria um banho quente, dormia numa cama confortável? Hoje nós temos uma vida extremamente confortável. Só que o Deus do nosso tempo, e aí se você me permite um devaneio aqui, talvez não seja nem mais o dinheiro. O Deus do nosso tempo hoje é o entretenimento. E as pessoas buscam se entorpecer do entretenimento. Faz sentido. E não tem mais esse temor a Deus de falar assim, olha, Senhor, aquela coisa de, o céu é minha esperança, um novo céu, nova terra. Não, aqui está confortável. Então eu quero um sofá melhor, uma TV melhor, eu quero comer melhor, eu quero viajar. Por que eu quero viajar? Não tem intencionalidade, não quer levar a família para ter experiência, quer postar no Instagram, sabe? Esses dias eu conversava com uma das nossas mentoradas, eu falei, por que esse calendário de viagens, né? Ela assim, não sei, Rafa, meus amigos todos viajam. Eu falei, mas você gosta? Ela, para falar a verdade, eu fico um pouco cansada. Olha isso, Eu falei, para participar do... Tá na vibe ali, no movimento. Terrível isso. Então, essa intencionalidade a gente provoca muito nos nossos clientes, para entender realmente qual que é o objetivo, qual é o propósito do patrimônio, qual é o propósito da construção desse patrimônio na sua vida e com certeza isso vai fazer com que você tenha reflexões de onde você realmente vai investir. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Nesse texto que você colocou, por exemplo, né, quando as pessoas muito erradamente falam sobre o jovem rico, Jesus ali estava testando ele na conversa. Porque quando o jovem rico chega diante de Cristo e fala assim, como é que eu faço para ganhar a vida eterna aqui, né? Você sabe, já obedeço a lei, já faço tudo. Então ele esperava receber de Jesus um checklist. Ok, tem. Então tá, mas assim, o coração dele... achei bem... Acho que o objetivo era o coração, né, na verdade. Eu falei assim, a gente fala mal do jovem rico, mas, ele foi lá. Ele chegou, ele provocou. Só que talvez ele foi assim como muitas pessoas dentro da igreja vão também com intenções erradas. Você falou assim, por que a gente não investe mais em missões? Eu vejo muitas vezes nas várias igrejas que eu palestro, que eu vou, as pessoas falam de dinheiro de uma maneira muito, na minha opinião, muito errada. Porque vem dinheiro apenas assim, olha, a gente tem que dar porque Deus vai te dar. Olha, se você não for fiel... Péssimo, né? A pior coisa que a pessoa pode fazer é essa barganha com Deus. Exatamente. Meu convite sempre, né, às famílias, assim, pensem em generosidade. Porque na 1 Coríntios fala que Deus ama quem? Quem dá com alegria. Então, assim, se for para dar, e não é toda oferta que Deus recebe também, viu? Sim. Isso a gente vê lá em Caim e Abel, que tem oferta que Deus não recebe. Então, se você está barganhando com Deus, cara, tem um problema. Sabe? Porque você não vai ganhar barganha com Deus. Ele é o Criador, você vai querer barganhar com quem? Com quem é dono, cara? Ele é o dono do negócio, ele tem as cartas, então você vai barganhar com ele, é tudo dele. Né? Uma prática que eu trabalho muito com os nossos clientes, assim, que eu busco desenvolver, é a questão da generosidade. Porque quando a gente até coloca um percentual, uma taxa dentro das questões, assim, é legal porque você tem alguma métrica. Sim. Mas você deixa também, você oprime uns e alivia outros. Porque a mesma viúva aposentada, que os 10% vai ser pesado para ela, que a igreja deveria estar ali apoiando ela, inclusive, para um empresário milionário, por exemplo, que tem um padrão de vida de X, mas ele ganha Y, 10% para ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, o convite aqui é sempre o quê? Entender para você o que é suficiente. Faz essa linha de chegada. O que é suficiente? A partir desse prisma, desse ponto de vista,
você vai entender quanto você pode ser generoso. A gente tem vários casos, principalmente americanos, em que homens e mulheres assim estão doando. Do que eu recebo da empresa, eu fico com X, o resto, né, o outro montante eu dou. Por quê? Porque entendeu que a nossa vida não termina aqui. Sim. Que o acúmulo sem propósito, ele é pecado. Isso é um ponto muito importante, né? Imagino que, aliás, até era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Qual o erro mais comum daqueles que estão sob a sua gestão, né? Quando o assunto é gestão patrimonial ou governança patrimonial, e também daqueles que passam pela mentoria Vida Abundante. Qual que é o maior erro? Seria um deles, não, ou os três aí, para a gente ajudar a pensar aqui? Du, falando claramente para a nossa audiência, as principais dores quando um cliente nos contrata, não é a rentabilidade. Porque no Brasil, fazer rentabilidade é a coisa mais simples do mundo. Compra o título público, senta em cima e vai. Não é essa a questão. A maior dor ali é a falta de governança, a falta de direção, a falta de clareza na construção do patrimônio. Então, vou falar um caso aqui, uma família que recentemente contratou nossos serviços. O patriarca faleceu, mas ele não deixou uma governança, tem um capital representativo, e aí hoje os filhos e a esposa não sabem por que o pai tinha aquele... porque ele investia, porque ele comprou aquela fazenda, porque ele tinha aquele dinheiro investido aqui, porque tinha tantos bancos. Né? Então, não se tem uma clareza de governança, sabe? Do porquê ter aquele capital, de qual que é o objetivo dele. Quando nós falamos de acumulação, é legal quem gosta de reality show e assistiu já, tem os acumuladores americanos, né? Sim, terrível. E de fato, o acúmulo sem propósito, ele é um pecado. E ele mostra, ele mostra uma falta dentro de si. A gente conversa com alguns clientes, esses dias eu conversava com um cliente e ele falou assim, Rafa, depois falando com você, eu fui fazer a conta, cara, eu tenho 60 calças jeans. Que horror! Eu falei... Pra que isso? Claro, meu trabalho não é julgar, mas a nossa cabeça automaticamente já fala assim, por quê, né? Tem uma distorção aí, né? Tem. E sempre tem, né? Mas quando nós colocamos nosso patrimônio a serviço do reino, né? Com qualquer que seja, né? Assim, o montante dele pode ser pouco ou pode ser muito, se bem administrado diante de Deus, você pode causar muita influência, um impacto muito grande na sociedade. Né? Prova disso, por exemplo, eu falei do Bill Gates aqui, o trabalho que ele fez ali com as epidemias que tinham na África. Sim. Como ele conseguiu fazer aquilo? Com grana. Ele tinha dinheiro. Sim. Como que nós vamos impactar o Brasil? Nós somos um país riquíssimo. Nossa população, nós falamos aqui que dentro do contexto evangélico, nós temos aqui praticamente R$1 trilhão. Aonde que está? Quem está gerindo esse dinheiro? Né? E mais, né? A quem nós estamos emprestando esse capital? Esse que é um ponto também. Sim. Nós estamos emprestando a fins de ganância, né? ou a fins realmente de uma construção de patrimônio? Esse é um ponto muito interessante, porque o americano ele tem esse conceito de fazer dinheiro, que é o make money, que eu falei aqui. Né? Já o brasileiro ele tem a ideia, a ilusão de ganhar dinheiro. Né? Quero ganhar dinheiro. Então ele vai lá, prova disso é a pandemia que a gente está vendo das bestas. Né? Então assim, poxa, eu vou apostar aqui num jogo e ele vou mudar minha vida. Não muda, porque o que muda, o que transforma a nossa vida é a educação. Você pode ter a quantidade de dinheiro que for, se você não for bem educado. Então, o primeiro erro ali é a governança. E o segundo, sim, que eu já trouxe aqui agora, é a educação da família. Transformar a família não em herdeiros, assim, mas realmente influenciar. Eu tenho um cliente que é CEO de uma grande empresa, que ele me contratou para fazer a mentoria por patrimônio dele. Ele falou assim, Rafa, realmente, isso aqui não pode ficar em mim. E ele contratou e falou assim, você pode falar com os meus filhos? Eu falei, se eles quiserem. E os filhos aceitaram passar pela mentoria também. Falou assim, eu preciso trazer essa cosmovisão financeira redentora para os meus filhos, porque eu vou faltar um dia. Sim. E eles precisam... Sábio, né? Exatamente. E falou assim, para eu conseguir realmente, para que esse recurso tenha propósito, meus filhos precisam ter essa visão também de finanças à luz da Bíblia, essa visão redentora do capital. Então,
maior dor é falta de governança, não ter claramente essa visão de sucessão, esse é um ponto. Claro, questões tributárias, para mais parte técnica, questão tributária, enfim, onde você alocar o capital também. Tem um outro ponto, que existe muito conflito de interesse dentro do mercado financeiro. Então, você vai lá no banco acreditando que o gerente está te oferecendo o melhor produto. É o melhor, sim, para ele. Sim, é verdade. Porque o banco ele é um distribuidor, né? E sempre que eu falo isso, algum hater diz, você está cuspindo no prato que você comeu. Não, gente, não estou. Estou trazendo... Compartilhando, trazendo luz, na verdade. Trazendo luz, né? Você está... E o que eu falo aqui... Rafa, então todos os assessores, os gerentes de banco são conflitados? Todos, não. Mas em sua grande maioria, sim. Tá? Por quê? Porque ele tem meta para bater. E se ele não bate a meta, ele é mandado embora. Então, isso, inclusive, que é um ponto que nós que já temos, graças a Deus, vários outros escritórios trazendo luz a isso. Porque no Brasil, isso é muito comum. Mas você pega economias desenvolvidas, por exemplo, os Estados Unidos, 95% da população americana, eles investem através de um consultor ou um planejador financeiro. Só 2%, isso é um dado da SEC, né? Só 2% através de produtos comissionados. O Brasil, a maioria é comissionada. É o inverso, né? Você vê, aí você pega outras economias, Austrália, Reino Unido, vender produtos financeiros é proibido receber comissão. Interessante isso. Por quê? Porque entende que quando... E uma comissão oculta ainda. Né? Quando você entende que tem uma comissão oculta ali, é conflitado o serviço. Diferente de você vender uma casa, que recebe uma comissão, né? Você já sabe quanto vai pagar exatamente? No mercado financeiro, se eu comprar um X, Y, quanto que o assessor está recebendo? Você não sabe, cliente. Por isso que os escritórios hoje, os mais transparentes, têm buscado esse trabalho de consultoria que você tem, realmente não tem conflito de interesse dentro da operação. Você oferece aquilo que realmente faça sentido para a construção patrimonial daquela família. Então, recapitulando, governança, educação familiar, financeira, e produtos de qualidade fazem com que você faça uma boa mordomia do patrimônio financeiro que você tem. Muito bom. Então, eu entendo na sua fala de que deveria ser uma obrigação do empresário que acumula recursos, né? Ser um bom gestor, ainda que ele não seja o financeiro da empresa. Né? Porque tem essa questão, o Sebrae diz que mais de 90% são de empresas pequenas, né? Pequenas e médias, e o médio do brasileiro é o pequenininho ainda, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos. E a frase mais comum, né, quase que um mantra ou talvez uma desculpa ou uma falácia mesmo, né? Eu não tenho tempo, né? Mas se ele entendeu o que Deus confiou ao negócio e ter uma boa gestão financeira, ou ainda que ele não faça, né, mas entender, tomar decisões importantes, é uma obrigação dele, né? Aí eu vou fazer uma extensão aqui, espero não colocar você numa saia justa aqui, né? O meu ponto é que existem muitos pastores empresários ou empresários pastores, ou de repente você pode, como empresário, enviar ao seu pastor isso, se você se sentir direcionado para isso. Os pastores também não deveriam ter uma boa gestão do dinheiro, aprender, ser excelente nessa área. Ótimo que cuide de vidas, ótimo que evangelize, mas acho que dá para fatiar o tempo e um pedaço ser para essa busca da excelência da gestão, não dá não, Rafa? O tempo é uma questão de prioridade. Tá? E aí como eu vejo o tempo como o recurso mais importante que nós temos. Quando eu falo assim, Rafa, o que você tem de mais valioso? É o tempo que Deus me confiou. Salmos fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Então, assim, eu faço dessa oração todos os meus dias. Senhor, como que eu vou hoje confiar, entregar ao Senhor o tempo que você está me dando, né? Sim. Quando você fala de pastores, por exemplo, a falta de tempo, muitas vezes, é uma desculpa para um receio, para um medo, para um tabu, como a gente falou. E eu atendo várias igrejas nas palestras que nós fazemos, e eu vou trazer um dado muito triste aqui à mesa, porque muitos dos pastores, para não falar a grande maioria dos que eu conversei, eles são endividados. Meu Deus do céu, rapaz. E aí, como é que você administra a casa do Senhor? Como é que você fala com sua membresia? Como você aconselha os seus membros? Você tem moral, né? Porque aí é sobre cuidar de algo, né? Que também é o tema de mordomia, mas
quando você pensa minimamente em alguém endividado, não tem cabeça para outras coisas, né? Du, você sabe que eu brinco que eu dou aula de mordomia lá na igreja. E eu conto sempre na primeira aula que eu me converti quando eu dei aula de mordomia. Que interessante. Porque antes eu era um convencido. Né? Porque eu só fui reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor quando eu fui entender o conceito de mordomia. Tanto que, quando eu dava aula, né, chegou que era a mordomia do corpo. E eu era uma pessoa obesa. Né? E eu me senti totalmente desautorizado em falar sobre aquilo. Sentido. E envergonhado, convidei, né? Claro, eu convidei uma especialista para falar também. Mas por quê? Porque não tinha know-how para falar daquilo. Então, convidei uma nutricionista, ela falou daquele dia, e aquilo me deu um choque tão impactante. Falei assim, como é que eu vou falar de mordomia? Como é que eu vou falar de administração de recursos se eu sou um obeso, por exemplo? Né? É a mesma coisa, a igreja. Como é que a igreja vai falar de finanças se a sua liderança está endividada? E aí, muito desse endividamento, alguns que eu venho conversando, né, é a origem de não estar confortável no padrão de vida que muitas vezes Deus o colocou. Que nós falamos, inclusive, aqui do livro do Matheus Ortega. Eu sempre entrego esse livro, eu falo assim, olha, lê isso aqui para você se inspirar. Por quê? Mas eu vou... E aí tem um outro ponto, né? Não, eu vou passar o cartão aqui pela fé. Meu Deus, isso não é absurdo, fé, isso é imprudência. Sim. Né? Lucas 14, se você puder ler, Jesus fala sobre uma coisa muito simples, que é a construção de uma torre, que era muito comum naquela época. Não sei se aquela torre era para armazenar alguma coisa, mas ele falou assim, Jesus falou de um homem que foi construir uma torre, só que chegou no meio do caminho, ele não teve recursos para terminar. E sabe o que aconteceu? Ele passou vergonha. E é isso que muitas vezes nós vemos. Então, assim, eu convido vocês, empresários e pastores empresários, como o Du falou também, que estão nos assistindo, que sim, uma parte do recurso de vocês, façam esse investimento, pensando inclusive na sua, talvez, uma aposentadoria, vamos dizer assim. Falar em independência financeira, talvez não chegue nesse patamar de independência financeira, mas tem o mínimo de recursos. Você sabe que, quando você falou sobre os movimentos Kingdom Business, BAN e tal, eu dou aula para o seminário lá de Betânia, lá de Petrolina. E o tema que eu desenvolvo lá é empreendedorismo, né, e finanças. Que legal. Porque eu trabalho... Dentro de um seminário bíblico. Dentro do seminário. Né? O pastor César nos convidou, nos deu esse desafio. Eu falei, César, posso trazer esse tema? Ele falou, Rafa, adorei, legal. Né? E nós temos tirado muitos insights legais, assim, e dos próprios seminaristas, eu tenho levantado essas questões de sustento para eles. Então, aí uma delas falou assim, Rafa, eu tinha o dinheiro guardado, mas aí depois que eu falei com você na nossa aula, apareceu uma oportunidade, eu comprei uma casinha e eu estou recebendo aluguel e aquele aluguel vai me sustentar. Então, são várias dinâmicas. E fora, ideias muito, muito legais, assim, que estão aparecendo de sustento e ideias redentoras para a região, que é muito bacana também. Então, todos nós aqui temos um propósito diante de Deus que a gente tem que colocar diante do Senhor para fazer uma boa administração. E por isso eu provoco, até uma provocação aqui, que um dos objetivos nossos de vida aqui, inclusive, é ter aqui no Brasil um núcleo de treinamento de planejadores financeiros cristãos. Isso é parte, então, vamos chamar do seu legado, né? Daquilo que você está construindo também como missões. Como é que você pretende fazer isso e como que, de repente, a nossa audiência se conecta a essa missão também? É um projeto embrionário que a gente está desenhando isso ainda, a gente está construindo uma pauta, eu estou buscando amigos planejadores financeiros, porque todo o conteúdo que nós temos hoje é americano. E a gente não consegue... O que nós precisamos fazer? Tropicalizar esse conteúdo para o Brasil. E é diferente, existem diferenças culturais, tributárias, de origem. Então, é diferente um conteúdo. Você pega um livro americano para ler sobre finanças, fala de uma forma que parece que não se conecta com a nossa realidade. Então, nós queremos criar uma plataforma que vai formar conselheiros, onde pastores, líderes, pessoas possam realmente entrar ali e estudar finanças à luz da Bíblia. Não aquele conceito de teologia da prosperidade, não, de mordomia, sabe? Mordomia, chão da vida, sabe? Pisar ali, sujar os pés mesmo e saber que o chão da vida é assim, gente, vida prática. Como que finanças se conecta com a nossa vida? Assim. E fazer de forma que a pessoa possa ir estudando em módulos e se formando até que, se ela buscar nessa área do mercado financeiro, tendo as devidas certificações também no mercado, que a nossa legislação pede, como o CFP é uma delas,
poder ter um selo também de um planejador financeiro cristão. Isso tem nos Estados Unidos, é muito grande esse mercado americano. Seria um curso livre, Rafa, é isso? Essa é uma proposta também, inclusive a gente já tem uma licença do MEC, nós já adquirimos para esse curso, mas a ideia nossa também é futuramente se conectar a algumas universidades para poder também trabalhar uma formação, uma pós-graduação, uma especialização em planejamento financeiro cristão ou em aconselhamento financeiro cristão. E como é que você operacionaliza isso dentro dessa projeção que você está fazendo? É através da igreja, você vai dar um seminário na igreja, é uma plataforma digital? Qual que é o caminho aí para chegar até essa? A ideia nossa hoje é fazer através de uma plataforma digital, tá? Porque as igrejas, especificamente, quando a gente dá a palestra nas igrejas, a gente se conecta mais com o público em si, tá? Mas fica o convite para alguma igreja que queira falar com a sua liderança especificamente, se lá uma igreja com pequenos grupos ou em célula, ou uma igreja que tem muitos pastores. Sim. É importantíssimo formar ali. Isso é uma coisa que eu aprendi dentro do banco. Tá? Você quer mudar uma cultura, você quer trabalhar, você tem que mudar pela liderança. Sim. Você não vai conseguir, treina os funcionários. Os líderes, né? Não, vamos treinar os funcionários. Não, treinar funcionário não resolve. A diretoria tem que estar envolvida no projeto, para a diretoria passar para as lideranças e a liderança entra para os colaboradores. Então, se nós queremos transformar a igreja brasileira, despertar a igreja brasileira para uma boa mordomia financeira, nós precisamos começar a despertar os empreendedores, temos que começar a despertar os pastores para que juntos possamos realmente transformar a realidade do país e deixar de ser um país, né, tão miserável como nós temos hoje, para um país empreendedor realmente, que possa investir no reino de Deus. E você tem o contraste dos Estados Unidos, né? Guardadas as devidas proporções históricas, né? Paulo Oliveira, presidente da Rede Tela, aqui disse que, por exemplo, o Brasil de 1984, se eu não me engano, era maior do que os Estados Unidos, né? Ali de PIB, de uma série de possibilidades. E o que aconteceu? Né? Se não uma boa, ou no nosso caso, uma má gestão, né? Uma visão progressista de desenvolvimento, né? De geração de riqueza, de boa administração, pública sobretudo, mas também individual. E eu fico aqui pensando o quanto que nós, né, temos como responsabilidade, né, Rafa, como cristão, assumir esse lugar, né? Porque é um posicionamento, é muito mais do que um curso, né? Sim. É um posicionamento. Aliás, falando em posicionamento, a tua mentoria Vida Abundante, a ideia não é dar o peixe, né? Da fórmula mágica da riqueza, né? Mas é também gerar a mentalidade de mordomo e posicionamento. Então, eu te faço a pergunta aqui, quem passa por essa mentoria Vida Abundante, o que ela pode esperar dessa jornada? Legal, que ótima pergunta. Essa mentoria foi montada em passos, hoje nós temos 9 passos, onde cada um desses passos é um trabalho de fato ali de consciência, de mentoria, de mordomia financeira cristã. A pessoa que passa por essa jornada, ela vai ter uma visão muito clara sobre a consciência do que é o dinheiro, como realmente utilizar o recurso para a utilização do dia a dia dela como para a glória de Deus e, principalmente, a gente vai transformar essa visão numa questão de generosidade. O transbordo disso é generosidade. Muito bom. Porque um dos conceitos muito clássicos que nós fazemos aqui é a visão da finitude da vida. Todo mundo vai passar pela morte, queira você ou não. Então, como é que você tem essa visão? As pessoas não têm essa visão, muitas vezes. E é um tabu mesmo, né? Como você falou mais cedo, né? Muito. A gente traz à mesa isso para as famílias que a gente administra também, o patrimônio, e fala assim, gente, eu sei que é um bode, mas tem que colocar na sala, tá? Talvez aqui ele não cheire bem no começo, mas a gente vai ter que se acostumar e vamos conversar. A gente fez essa conversa na nossa própria família, inclusive. Interessante. Todos os princípios que estão na mentoria Vida Abundante foram princípios que nós utilizamos em casa, que eu e minha esposa, a gente utiliza em casa. E nós contratamos ali um plano de assistência funerária, né? E nós conversamos ali com a família num dia, estava todo mundo ali comendo uma pizza e tal. Falei, pessoal, vamos bater um papo aqui rapidinho. Primeiro, como cada um quer fazer? Quer ser enterrado? Quer cremar? Não sei o quê. E aquela conversa, que era uma conversa mais assim, pesada, virou descontraída. Eu falei assim, não, então definimos. Tá, vamos ser assim? E aonde? Quero ser cremado, vou jogar suas cinzas aonde? Enfim, já definimos ali.
Foi de uma forma mais descontraída? Sim, mas nós definimos uma política. Não se- Agora, se Deus me livre, venha faltar tal pessoa. Já sabemos qual que é a intenção dela, qual que é o desejo dela. O que ela quer fazer? Olha, a minha casa, eu quero que vocês façam isso, doem para tal pessoa, façam isso. Já vamos fazer isso. Não que exista herança em vida, não é isso. Mas que você já deixe as suas intenções. Planejamento, né? Exatamente. É governança, talvez governança. seja a palavra boa. É isso que muitas vezes que eu vejo que falta muito nas famílias, independente do tamanho do seu patrimônio. Tá? E por isso que você vê o patrimônio se diluir tanto. Porque você tem um pai que constrói. Existem dados que falam que uma herança se dissipa em até 3 gerações. Né? É aquele ditado, né? Pai nobre, filho rico, neto pobre, uma coisa assim. É isso aí. E por quê? Porque não houve uma educação financeira, não houve essa governança clara de como organizar e como administrar as finanças. Então, aqueles que passam pela nossa mentoria, minimamente têm essa visão de qual que é a proposta de Deus para a vida dele e para a construção do seu patrimônio. Qual o legado que você quer deixar para a sociedade? Qual a sua marca? Entendendo que a gente é mero passageiro aqui, Sim. né? Nós somos não somos o protagonista, somos coadjuvantes, o protagonista aqui é o Senhor, né? Mas como se ele te confia esse recurso, o que a gente faz aqui com ele? Muito legal, porque você trabalha na base, né? E não, de novo, olhando o fim. Acho que fica aqui um grande aprendizado dessa nossa conversa, né? Quando você olha o fim, começou errado. Né? Entender que o fim é aquilo que Deus já determinou, e aí, só extensivamente aqui, lembrar algo que a gente sempre repercute aqui nos podcasts, nas histórias, e muitas pessoas querem saber qual é o propósito dela. O propósito dela está lá na Bíblia, né? Ser o ministro da reconciliação. É isso. Né? E tudo aquilo que combina ou que colabora com isso, né? É parte, é meio, e é aquilo que eu devo gastar e investir tempo. Exatamente. Né? Aliás, falar em tempo passou bastante rápido aqui, né? Quando a conversa é boa, voa, né? Então, estamos caminhando aqui para as 3 perguntas finais. Primeira pergunta, você já citou alguns livros aí, né? Mas aquele que você talvez destacaria e falasse assim, olha, tirando a Bíblia, esse não pode deixar de ler. Ô, Du, eu costumo dizer que nós somos construídos por centenas de livros, né? Quando a gente vai chegando no patamar de liderança, você vai faltando ali mentores e referências e os livros nos apoiam muito nessa construção, nessa escalada. Então, eu gosto muito. Os livros, para mim, são mentores impressos, né? Eu citei 2 aqui já, né? Que é Deus e o Dinheiro e Economia do Reino, que são 2 livros que eu gosto bastante. Tem um que, fazendo aqui até um adendo a um autor brasileiro também, que é o do Israel Góes, Investimentos Biblicamente Responsáveis. Muito legal, já teve aqui, inclusive, né? Volta aqui na linha do tempo. Assista. Preciosíssimas dicas ali, né? E para quem é empreendedor também, acho que um livro que eu gostei bastante de ler, que é do Jordan Raynor, que é o Chamados para Criar. Porque ele traz uma visão muito bonita sobre trabalho, empreendedorismo e criação de negócios com uma perspectiva não só local, com uma perspectiva eterna. Então, esse livro me marcou bastante, que ele mostra muito o trabalho com uma visão e o empreendimento de uma forma criativa e redentora. Sabe? Trabalho não é só o seu sustento. Você está aqui criando com Deus. Essa obra que Deus fez, ela é perfeita, mas é inacabada. Sim. E nós somos convidados, eu na parte financeira, cada um de vocês que estão nos assistindo, com um talento que o Senhor confiou a vocês, vamos multiplicar esse talento para a glória dele. Então, esses são talvez os 4 livros aqui que eu colocarei na prateleira, que eu gosto de sempre recomendar para os meus clientes e meus alunos. Muito bom. Rafa, olhando aqui para a sua lente, a lente da verdade aqui, o que conselho você daria para as pessoas sobre essa questão de enriquecer? Bom, gente, não vejam o dinheiro como um problema, vejam ele como uma solução. Vejam o dinheiro como um meio de alcançar a graça de Deus e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Administrem bem o recurso que o Senhor confiou a vocês para que realmente possamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos confia. Então, essa é uma frase que eu sempre coloco comigo, né? Utilizem desse instrumento para a honra e glória do Senhor, para você ser um canal de bênção. Muito bom. Estou utilizando aqui o meu óculos de inteligência artificial que fala sobre futuro, né? Chique, né? Sobre ela, né? Tecnologia, legal. Isso aí. Tem que ser tecnológico aqui, né? Então, a pergunta que eu faço aqui, aproveitando a nossa ferramenta aqui, Rafael Mantuan, qual o seu sonho grande?
Essa pergunta, sempre que eu ouço você falar no podcast, eu fico refletindo, digerindo ela, né, como uma boa ovelha. Eu falo que, biblicamente falando, é ser um servo inútil. Mas a palavra inútil no Brasil ela tem um contexto um pouco diferente do grego, então talvez a palavra seria: meu sonho grande é ser cada vez menos necessário nos papéis que Deus me confiou. Deus me confiou muitos papéis. Eu sou empresário, eu sou marido, eu sou pai, né, eu sou amigo. E a cada dia que passa eu aprendo muito com as pessoas e eu quero também compartilhar com elas. E eu quero ser cada dia menos necessário. Esse é um conceito que eu carrego desde o seminário, quando eu estudei com o pastor Enéas Tonini, com mais de 94 anos dando aula para a gente, e com 75 anos de pastor, ele falava assim: eu sou um servo inútil e infiel. Aí eu faço a ver como é que pode, ele foi presidente da Sociedade Bíblica, esse cara construiu tanta coisa. É responsável pelo avivamento, né? Exatamente. Ele falou: sou um servo inútil e infiel. Hoje eu entendo isso. Por quê? Não que o inútil seria uma coisa desnecessária, não. É o minimamente necessário, porque eu entendo que o protagonista da minha história, da história do mundo, é Deus. Eu sou aqui um coadjuvante, mas eu sou uma gota em meio de um oceano de necessidades. Só que uma gota ela é necessária também para que o mar se construa. Ele é fruto de várias gotas. E juntos nós fazemos ali, né, uma pocinha, um riacho, até conseguir construir um mar. Então, eu acredito muito nesse movimento do Tela, entre outros movimentos que provocam empresários e empreendedores, né, a realmente se conectarem, se unirem para transformar, você entendendo que você é uma gotinha, né, poder transformar nessa onda poderosa de amor de Deus e de generosidade. Então, Rafa, o que você tem de sonho grande? Cada vez quero ser desnecessário. Talvez esse seja meu sonho grande. Filosófico, mas bastante profundo, com certeza. Rafa, muito obrigado aí pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhar, né, a sua história, os seus aprendizados. E eu queria terminar aqui reforçando também sobre o podcast, que lá você também conta outras histórias semelhantes aqui ao nosso podcast. Dá aqui o endereço para a nossa audiência para poder também prestigiá-lo. Legal, você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quer seguir, meu Instagram é @RafaelMantuanoficial, tá? Porque tem outros Rafael Mantuan por aí, eu sou oficial, tá? O resto é tudo cópia. Brincadeira que o único que tinha esse nome lá disponível, né? E o nosso podcast é @AlonCast. Lá você vai também conectar, claro que não como essa primazia que o Du faz aqui já há tanto tempo, mas nós conectamos ali empresários, empreendedores, pessoas também que são cristãs, que têm um testemunho legal para compartilhar histórias que marcam a vida e estão marcando gerações. Muito bem, então Deus também espera que você marque a sua geração, faça a diferença e a influência na sua comunidade, né? Que não seja intramuros, mas que seja uma eclésia viva, né? Chamados para fora, olhando o próximo, como certamente Deus espera que façamos. Muito obrigado pela sua audiência. Quero te pedir e reforçar aqui para que você não esqueça de comentar, compartilhar, envia para aquele pastor, para aquele amigo, para aquela empresária que você conhece. Vamos levar a voz, né, a história tão impactante, os ensinos aqui do Rafa para muita gente. Combinado? Muito obrigado, porque tudo que fazemos é dele, por ele e para ele, conforme Romanos 11:36. Amém. Obrigado pela sua audiência.